mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar com vocês o relatório, então, da evolução de vocês, tá? Vamos ver aqui, peraí, vou voltar aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Tá. Então, Deusa, pode ficar feliz. Você passou o Jefferson. Sério? Pode comemorar. Cadê o Jefferson? Jefferson, cadê você? Passei o Jefferson, foi? Passou o Foi? Jefferson. Te passei, Jefferson. Parabéns. Parabéns, é isso aí. Atingi minha meta. Tá ótimo. Continue assim. Parabéns. Então, agora eu vou diminuir um pouquinho. Dá para dar uma relaxada agora. Creuza. Isso aí. Jefferson, você tem que correr para passar a Creuza agora. Tentar virar o jogo, né? Creuza, Isso aí. 157 registros publicados, tá? Agora em outubro. Então, em setembro você tinha 110 registros, agora em outubro, essa semana, ontem, 157. Na realidade, eu dei um piquezinho, porque essa próxima semana eu vou ter umas reuniões, aí eu sei que eu não vou ter muito tempo disponível. Aí eu dei uma trabalhada a mais essa semana. Ok. Mas vou continuar trabalhando, não se preocupem não. Mas assim, talvez não. E também eu queria passar Jefferson, né? Então a Creuza precisa de incentivo, hein, Jefferson? Você tem que deixar um pouquinho acima. Não, pode deixar, eu vou voltar. Vou voltar Ela a precisa pegar de mais um pesado. SES Espírito Santo ainda não tem nada. Espírito Santo, Léo incluiu 23 registros de multimídia. Goiás continua também na mesma. O SES Maranhão continua na mesma. Minas Gerais, Jefferson, 143 publicados e 5 recusados. Continua com o mesmo número de setembro. Jefferson. Mato Grosso do Sul só tem um publicado. Esses ainda não têm indexação, porque ele não tem registro, tá? Só tem um. Então tem que ter um pouco mais para poder a Lucy pegar. Mato Grosso do Sul, João Lima, os registros continuam como rascunho. Precisa dar uma olhada e publicar. Esse daqui eu acho que precisava de revisão, né? A Sueli falou alguma coisa semana passada. Pernambuco continua na mesma, 6 publicados, setembro e outubro, continua a mesma coisa. Pernambuco, 76 publicados, também não aumentou. Rio de Janeiro, 62 publicados, 9 recusados e 4 rascunhos, continua igual setembro. O SES Rio de Janeiro, ele contribui bastante com o LIS. Ele tem bastante documento no LIS, então por isso que os registros ficam um pouco na mesma. A Cibele tem 7 rascunhos, também precisa ser revisados para poder se pegar. Rio Grande do Sul também deu um gás, 62 publicado em setembro, e agora em outubro tem 87 publicados, tem ainda 5 rascunhos. Os registros em rascunhos precisam ser publicados, tá? Senão ele não tem visibilidade. Agora, se alguém tiver com registro rascunho, esperando revisão, alguma coisa, manda e-mail, tá? Pode mandar e-mail para a gente dar uma olhada. Petrocelli, Santa Catarina também deu um gás aqui, 42 publicados em setembro, agora em outubro tem 64. Agora vocês têm que alcançar a Creuza, hein?
Lauride, Sergipe, 9 publicados em setembro, 26 publicados em outubro também, avançou bastante. O São Paulo que já está há muito tempo, né, na base, então ele agora esse mês também deu uma aumentada. Tocantins, 16 em setembro, agora 19 publicados em outubro. Paraná, 14 publicados em setembro, 14 publicados em outubro, continua na mesma também. E a Maria de Jesus, Piauí, em setembro tinha 33 registros. Ontem eu dei uma olhada, tem 32. Pode ser que você tenha apagado algum registro, não sei o que aconteceu, tá? Mas diminuiu um registro só. E esse mês foi isso. Aqui, a Laurides Sergipe, eu mandei seu relatório de revisão de indexação hoje, tá? Eu recebi hoje da Luci e já enviei para você. Foram 7 registros revisados de indexação, tá bom? E todos os outros já receberam. Alguns que não receberam é porque não tem registros ou os registros estão em assunto. E alguns que precisam ser revisados mesmo, tá? E aí é isso, a relação desse mês é essa. Vou passar para a Luci e ela vai falar sobre a indexação com vocês, ok? Boa tarde, gente. Estão me vendo? Vou falar um pouquinho sobre a indexação hoje e falar como como eu estou fazendo esses feedbacks e como eu vou fazer os outros a partir de agora. Tá bom? Tá escutando? Tá todo mundo escutando, vendo? Sim. Sim, sim, sim. Só um minutinho para eu pôr aqui a apresentação. Essa apresentação, o início dela é mais ou menos o que muita gente já escutou. E estão vendo? Não. Um minutinho. Só por aqui. Só um minuto, tá, gente? É só para falar que hoje, estão me ouvindo? Só para falar que hoje aqui no Paraná, na reunião, vai estar presente o bibliotecário que está iniciando hoje as atividades aqui na Escola de Saúde Pública. Então, a gente já colocou ele aqui na reunião para ele conhecer um pouquinho a nossa... Tá? Acho que as outras questões futuras a gente trata mais tarde, né? O primeiro dia dele hoje aqui, tá bom? Ai, que bom. Bem-vindo, então. Tá aqui, ele acabou de chegar de volta aqui. Então, é o Rodolfo, tá? É o Rodolfo, ele é o bibliotecário que está iniciando hoje aqui com a gente. Tá bom? Gente, todo mundo vendo a apresentação? Alô? Sim, A tela? sim. Sim, né? Sim. Então, vamos lá. Sim. Então, hoje é a nossa 10ª reunião de acompanhamento e dúvidas, e a gente já teve uma reunião que foi falada um pouco da indexação, mas hoje eu vou falar especificamente dos feedbacks, tá? É o pessoal que trabalha com a gente, a Sueli sempre está apresentando para vocês, e a gente vai agora partir para a apresentação. Então, vamos lá. Quais são as características da indexação LILAC? Bem, a gente tem todo o procedimento. Gente, qualquer hora vocês podem me interromper, tá bom? Porque às vezes eu falo um pouquinho rápido. O procedimento sempre é guiado pelo manual de indexação. E eu coloquei aqui para vocês o link. E uma dica que eu sempre dou é o seguinte: está indexando, deixa o manual aberto do lado, porque eu até hoje faço isso. Alguma dúvida que eu tenho, eu coloco lá no achar, no find, e acho a palavra ou o termo que eu estou em dúvida e o manual vai estar auxiliando nisso. A gente usa o vocabulário controlado e eu sempre falo também para estar vendo sempre as notas de escopo, as notas de indexação, a hierarquia,
porque o DEX é dinâmico, né? Então, de um ano para o outro, muda-se, acrescenta-se descritores novos, mudam-se notas, e às vezes a gente continua indexando com descritor que a gente tem algo mais específico. Então, sempre dá uma olhadinha na hierarquia. Nós temos descritores primários e secundários, né? Já foi falado disso, que os primários são sempre o foco principal do artigo, e os secundários são aqueles que estão falando os métodos, os tipos de estudo, algumas coordenações que no próprio manual, na indexação, no termo, vai ter a nota de escopo que vai dizer para coordenar. Mas o primário sempre vai ser o foco do artigo. Os pré-codificados, que são os limites, e é muito importante que a gente sempre coloque os pré-codificados. Veja no material e métodos quais são os pré-codificados que a gente tem, se não encontrou muita coisa nos gráficos, nas tabelas, não inventar pré-codificados. Muitas pessoas assim falam, sei lá, um artigo sobre as vítimas, ferimentos dos soldados no Vietnã, sei lá, e já coloca masculino, mas de repente pode ser um feminino, entendeu? Se não foi falado que é feminino e masculino, é só humanos mesmo. Então a gente sempre se ater a não estar pensando ou achando que é alguma coisa. Hoje em dia tem muito artigo falando relação de pais e filhos, e não é porque é relação de pais e filhos que significa que vai ser masculino ou feminino, porque a gente pode ter uma família de 2 pais, de 2 mães, então a gente não tem que inventar um pré-codificado, tem que realmente colocar o pré-codificado que está sendo tratado no documento. Todo mundo me escuta? Está tudo bem até aí? Sim, está tudo bem. Tá bom. O tipo de publicação que é muito importante também, e o que eu vejo no projeto CONAS, que a gente tem muito tipo de publicação de relatório técnico, guias, manuais, então não se esquecer de definir qual é o tipo de publicação que é o documento também. E os qualificadores, que é onde a gente vai qualificar aquele descritor. Então, é a cirurgia de uma doença, é o diagnóstico da doença, é a psicologia de um determinado problema, é o tratamento de reabilitação. Então, a gente tem vários qualificadores que a gente consegue fazer com que aquele descritor primário fique mais específico ainda. A gente consegue dar uma qualidade e uma especificação maior a ele. O arranjo hierárquico, né? A gente sempre tem que estar obedecendo a hierarquia. Então, se o artigo fala sobre a úlcera péptica, a gente não vai indexar em doenças gástricas, porque a úlcera péptica está abaixo de doenças gástricas. Então, sempre colocar o mais específico possível. E a coordenação, as coordenações dos escritores e coordenações dos qualificadores, que pede na nota de escopo dos descritores. Qual é o procedimento de indexação? Bem, a gente vai fazer a leitura técnica do documento, identificar os temas indexáveis, traduzir para os indexadores e aplicar no FADMIN, no programa de indexação. Acontece que a gente sempre, e eu vi muito disso no projeto CONAS, os materiais são muito diferentes, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. A primeira qualidade do indexador é o bom senso. Então, isso não tem problema, porque eu vi que todo mundo aqui tem o bom senso de estar escolhendo os descritores, que às vezes não é o correto, mas é perto do correto, é porque, na verdade, por enquanto, muitas pessoas ainda não conhecem o vocabulário controlado. Então, assim que forem se acostumando e conhecerem os descritores, cada vez mais a gente consegue chegar numa especificidade melhor. Então, com o bom senso, a gente pode atribuir descritores corretos ao documento, sem sacrificar a imparcialidade, que é não achar, eu acho que o autor está pensando que esse tratamento é melhor ou não, eu acho que ele pensou nisso. Não, a gente tem que indexar o que está realmente no documento. A especificidade, que a gente sempre tem que colocar o descritor mais específico possível, sempre respeitando o documento e a hierarquia, e a multiplicidade, que é colocar quantos descritores forem necessários para descrever aquele documento. Sempre pensando na hierarquia. Às vezes eu tenho 5 doenças da mesma hierarquia, e eu posso juntá-las na doença maior, porque a gente tem aquelas regras de não colocar mais do que 6 descritores primários. Então, eu sempre tenho que estar pensando na imparcialidade, realmente o que tem no documento, a especificidade, eu tenho que colocar realmente qual é
o assunto mais específico, e a multiplicidade, muitas vezes fazendo o arranjo da hierarquia. Bem, a maneira de indexar depende muito dos tipos de documento. Então, a gente tem no projeto CONAS artigos de periódicos, monografias, manuais técnicos, normas técnicas, boletins informativos, guias, planos e projetos governamentais, etc. E o tipo da publicação. Um artigo de periódico pode ser um artigo original, pode ser um artigo de revisão, pode ser um estudo de caso, mas, de todo jeito, o que eu dou a dica é assim, vamos começar a indexação pela análise do título. Então, eu vou analisar o título e ver realmente o que o autor pretende com o trabalho. A gente, os autores, quanto autores de artigos científicos, eles sabem que eles têm que colocar o título mais coerente e mais expressivo realmente a respeito daquele trabalho. Então, geralmente, 99% das vezes, o título é realmente do que está sendo tratado o trabalho. É da onde a gente vai começar a tirar os descritores para a indexação. Lógico que tem que se ater também a alguns títulos com fundo mais conotativo, que você pode falar, um exemplo, né? As veias abertas da América Latina. Não vou indexar, né, em relação à anatomia, aos vasos sanguíneos, não. Eu vou ter que ler o documento. Então, isso acontece, mas é muito raro. Quando acontece isso? É quando tem um editorial, uma carta para o editor, mas quando são artigos científicos mesmo, boletins, ou normas técnicas, o título vai estar exatamente querendo mostrar o que tem dentro, o conteúdo daquele documento. Até aí tudo bem, gente? Dá um oi aí para eu saber que está tudo bem. Sim, ok. Bem, tá ok. Sim, ok. Tá bom? Então, é isso. Então, a partir do momento que eu tenho o documento em mãos, então eu tenho o documento, eu tenho o meu vocabulário controlado e eu tenho o meu bom senso para decidir quais são os descritores principais e secundários. Tá bom? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho de como a gente indexa artigos de periódico. Porque, na verdade, eu vou indexar um artigo de periódico, a maneira de indexar um artigo de periódico é muito diferente de eu indexar uma monografia. Um artigo de periódico, a gente aconselha a passar parágrafo por parágrafo numa leitura técnica, numa monografia não dá, né? Às vezes eu tenho uma monografia de 400, 300 páginas, não é assim que eu vou indexar. Então, no artigo de periódico, a gente vai ler cuidadosamente o título, que sempre a gente vai começar pelo título, e verificar quais os possíveis termos que eu posso tirar daquele título. Vou descendo e vou lendo a introdução, até a parte que fala, o objetivo desse trabalho é onde realmente vai ter o objetivo do trabalho, onde eu também vou tirar alguns termos. Eu verifiquei que alguns documentalistas costumam indexar a introdução, e a introdução é sempre uma apresentação de tudo que já é conhecido no trabalho, sabe? Então, eles começam, por exemplo, agora do Covid. Do Covid, a maioria dos trabalhos científicos começa. Uma doença que surgiu na China, e houve a epidemiologia, e morreu tantas pessoas, mas não me interessa, o artigo está falando da epidemiologia no Brasil, mas ele vai fazer toda aquela introdução do início da doença e tudo mais. Então, a introdução, em geral, a gente não indexa, a gente indexa a parte da introdução que está o objetivo daquele documento. Depois a gente passa para a seção de materiais e métodos, que é onde a gente verifica os pré-codificados e os tipos de estudos. Então, os estudos transversais, retrospectivos, prospectivos, estudos de segmento, é o tipo de descritor secundário que deve ser coordenado com o principal. Foge um pouquinho daquela regra que diz que indexar só o que é realmente discutido. Geralmente, no material método fala, esse estudo é um estudo transversal a respeito de eu vou ter que colocar como secundário, mesmo que tenha sido só citado nesse momento, porque é muito importante para o pesquisador saber o tipo de estudo, que tipo de estudo que está sendo realizado naquela problemática, naquele documento. Preste atenção nos títulos das seções, parágrafos e palavras de destaque em letra maiúscula, porque se o autor colocou em letra maiúscula em negrito, é porque ele quer chamar a atenção de alguma coisa. Revise o resumo para verificar se os termos possam ter sido esquecidos na indexação. E, por fim, as palavras-chave. Muitos documentalistas começam pela palavra-chave, mas a gente tem que pensar
que muitos autores não conhecem o DEX. Então, muitas vezes eles colocam a palavra-chave errada, não é exatamente o que está no conteúdo do documento. Então, depois que eu indexei tudo, eu dou uma olhada na palavra-chave para ver se realmente aquilo que ele colocou deve ser incluído na indexação mesmo. Indexando uma monografia. A monografia, eu vou ler com cuidado o título, vou ver objetivos, o resumo, né, para tirar no resumo e no objetivo que ele vai estar falando realmente o conteúdo do documento, e verificar os sumários e as seções, para ver o que realmente eu preciso indexar. Já os documentos técnicos, que são os governamentais, boletins, notas técnicas e guias, esses documentos geralmente têm uma informação muito pontual, muito objetiva. Então, assim, boletim epidemiológico da dengue em São Paulo, manual técnico do tratamento da catarata. Então, é muito objetivo. Geralmente tem poucos descritores, é realmente aquilo que está muito escrito no título do documento. Leia cuidadosamente o título e o objetivo e verifique gráficos e tabelas, é onde a gente pode tirar mais alguma informação. Independente do título do documento, ao final da indexação, verifique cuidadosamente os descritores atribuídos. Depois que eu terminei de indexar, eu vou me fazer essas perguntas. Os descritores principais representam o ponto focal do documento? As coordenações apropriadas foram atribuídas? Os qualificadores foram corretamente atribuídos? Os elementos do título foram indexados? Então, é nessa hora que eu me pergunto se realmente fez sentido aquele resumo que eu fiz usando termos técnicos. Eu dei uma olhadinha naqueles termos, nos descritores, e vejo realmente se condiz com o que o documento está tratando. Conhecendo o DEX. Para uma boa indexação, além do bom senso, a gente precisa conhecer o DEX. Isso só é possível lendo as notas do escopo e indexação dos descritores e verificando sempre a hierarquia. Deixa eu só passar um pouquinho aqui do manual para dar essas dicas para vocês. Então, eu tenho uma dúvida a respeito de epidemiologia. Eu vou aqui no manual. Todo mundo acompanhando, gente? E vou encontrar... Não apareceu. Não apareceu o manual. Não apareceu o manual? Não. Hoje, peraí, vamos voltar. Espera aí que eu vou voltar no Sherm aqui, então, para a gente interromper um pouquinho e eu mostrar o manual, tá bom? Enquanto isso, vocês me veem aqui um pouquinho. Pronto? Estão vendo? Sim. Sim, né? Então, o que eu falei para vocês, eu estou com uma dúvida, estou indexando, e eu fiquei em dúvida a respeito de usar o qualificador epidemiologia. No programa, no FADMIN, eu tenho também os qualificadores e tenho a nota do qualificador. Mas o manual me ajuda porque ele me dá também exemplos, né? Exemplo de como usar. Deixa eu só voltar aqui no... Aqui, encontrei aqui, é do meu qualificador epidemiologia, e aqui ele vai me dizer em que horas que eu devo usar. Então, usado com doenças animais, a distribuição, a incidência, a frequência, os surtos epidêmicos. Se ele tiver, se o documento for a respeito da epidemiologia de uma certa doença, eu vou usar esse descritor. Mas aí, o que me ajuda no manual é que ele vai te dar alguns exemplos do uso e de coordenações. Então, se estiver falando sobre estudos longitudinais, eu vou colocar também os estudos longitudinais, tá bom? Então, sempre que tiver em dúvida, verificar o manual, deixa o manual aberto do lado do FADMIN e verifica. Quando a gente fala em hierarquia e usar o mais específico possível o descritor,
A gente tem uma regra também, que até para não passar daqueles 6 descritores que é possível usar como primário, de usar a regra de 3. O que é a regra de 3? Vou olhar no manual para ver o que é a regra de 3. Então, é quando se você fica em dúvida, olha, quando muitos descritores são discutidos no documento, pode não ser possível indexar cada um sem muita profundidade. A regra de 3 permite indexar acima de 3 relacionados. Se mais de 3 termos relacionados estão para ser indexados, geralmente cobertos por um termo único, mas geral, que é escolhido na hierarquia. Daí ele me dá um exemplozinho aqui para facilitar esse entendimento. Olha, eu tenho um documento que fala sobre a doença celíaca, a intolerância à lactose, a doença de Erpel, a síndrome do intestino curto, a doença de Crohn, e como que eu vou colocar todos esses, mais as drogas utilizadas, né, os fármacos utilizados, vai dar mais de 10 descritores primários. Então, eu ajunto todos eles numa hierarquia maior. Por isso, a importância de sempre estar vendo a hierarquia. Eu peguei a doença celíaca, a intolerância à lactose, a síndrome do intestino curto, essa outra doença, todos eles estão embaixo da síndrome da malabsorção. Então, eu vou usar a malabsorção. Depois, dependendo da profundidade que está sendo discutido cada uma dessas doenças, eu posso colocar secundário também, não tem problema. Eu posso chamar atenção usando os termos de cada doença no secundário. Mas primário, eu vou usar a síndrome de malabsorção. Todo mundo entendeu isso, gente? Tranquilo? Sim. Sim, né? Então, a regra da indexação é use sempre o mais específico possível. Ai, mas nossa, como que eu vou usar o mais específico se o documento fala de 5 específicos, 6 específicos que estão na mesma hierarquia? Então, eu junto ele numa hierarquia maior e coordeno com o qualificador correto e pronto. Eu não estou errando ou me abstendo de fazer uma indexação correta. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o PPP, para a gente falar um pouquinho sobre... Tudo bem aí, gente? Dá um oi aí que tá tudo bem, né? Tudo bem? certo. Tudo certo? Estão entendendo, né? Eu vou voltar aqui para o PPP para mostrar um pouquinho dos feedbacks e a gente comentar um pouquinho dos feedbacks. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá bom? Tudo bem? Todo mundo aí nessa tela? Alô? Sim, tá aparecendo. Sim. Tá certo. Né? Então, vamos falar um pouquinho desses feedbacks que eu fiz. E como eu praticamente já fiz de quase todos os centros, os próximos a gente continua mais um pouquinho, mais um mês fazendo feedback, mas o feedback que eu vou fazer a partir de agora não é tão específico. Por quê? Porque eu já mostrei para vocês, nesse primeiro feedback, eu coloquei tal descritor porque ele é mais específico. Eu coloquei tal pré-codificado porque estava na tabela. Eu usei tal coordenação porque na nota do termo mandava. Só que isso demanda um tempo, vocês não têm ideia do tempo que demanda para fazer cada feedback. É muito tempo. Então, mais ou menos, vocês já entenderam o porquê que eu estou chamando atenção naquele descritor que eu ou deletei ou eu acrescentei. Então, os próximos feedbacks vão ter menos comentários, mas vocês já vão saber, assim que bater o olho no descritor, vai saber, nossa, a Lucy usou esse porque ela foi olhar na hierarquia e viu que era mais específico. A Lucy usou esse porque existe esse descritor e eu não tinha encontrado, né? Então, os próximos feedbacks vão ser um pouco mais curtos, não com tantos comentários, tá bom, gente? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse artigo de periódico. Então, esse aqui é um artigo de periódico. Os artigos de periódico geralmente têm mais descritores do que uma nota técnica ou que um guia, né? Porque geralmente é mais pontual esse tipo de documento. E esse fala sobre a eficácia e segurança de uma determinada droga, que no caso aqui é o denosumab, comparado a bifosfanados orais para tratamento da osteoporose e da prevenção de fraturas. Uma revisão rápida de evidências. Então, no título, eu já consigo ver vários termos que eu posso usar.
que são as doenças, né? Osteoporose e fraturas. O tipo de publicação, que é a revisão. Um descritor de coordenação, que é a medicina baseada em evidências, que é muito usado. E uma coordenação que é a eficácia e a segurança, tá? O que eu finalizei aqui? Então, se vocês forem ver aqui, na parte de baixo da revisão, fratura por osteoporose, prevenção e controle, a documentalista acertou muito certinho, estava lá realmente lá no título, está super certo, mas ele fala também do tratamento da osteoporose. Então, eu coloquei osteoporose, tratamento farmacológico, e as drogas discutidas no artigo, que eram essas 3 drogas, uso terapêutico. O uso terapêutico e tratamento farmacológico é uma coordenação usada muito na indexação. Está fazendo um tratamento. O tratamento é farmacológico? É o uso terapêutico na droga e o tratamento farmacológico na doença. Mas está tratando, é um uso terapêutico, mas está tratando muito a administração. Se a administração, quantas gotas são, por quanto tempo, enfim. Então, eu tenho um pouco mais específico que o uso terapêutico, que é a administração. Tudo isso, gente, que na verdade a gente não consegue assimilar tudo assim de uma vez, mas tudo isso é vendo a hierarquia tanto dos qualificadores quanto dos descritores, né, para saber se eu tenho um mais específico para utilizar. Então, nessa revisão, eu coloquei osteoporose tratamento farmacológico, porque eu tenho ela aqui no título, eu coloquei uso terapêutico nas drogas, porque está sendo usada para o tratamento, e os descritores secundários é a medicina baseada em evidência, e as drogas também com efeito adverso, porque eles estão verificando no documento o que causou também de efeito adverso. Tem muito a ver também com a segurança do medicamento. E resultado de tratamento. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Desculpa, gente. Vou voltar lá. A documentalista, nesse caso, teve o bom senso, porque é um bom senso de usar risco e eficácia, porque isso estava sendo discutido no documento. Mas, na verdade, a gente tem um descritor que engloba esses dois, que é o resultado de tratamento que foi usado aqui. Então, o que é o resultado de tratamento? São estudos conduzidos para avaliar as consequências da gestão de procedimentos ou drogas no combate à doença, determinando a eficácia, a efetividade, a segurança, o equilíbrio dessas intervenções. Então, eu troquei esses 2 descritores para o descritor mais correto, que é o resultado do tratamento. Sempre que estiver sendo discutido o resultado do tratamento de uma determinada droga numa determinada doença, a gente usa isso como secundário. É um descritor que pode ser usado como secundário. Tá bom? O que eu mudei também, eu coloquei a ação farmacológica. Isso é um pouquinho ainda mais específico no manual de indexação da Lilacs, é que sempre que a gente encontrar a ação farmacológica da droga, a gente coloca. Então, essas 3 drogas, qual é a ação farmacológica dela? É conservadores de densidade óssea. Depois, a hora que acabar aqui, vocês me lembrem para mostrar, eu não quero ficar saindo toda hora da tela para depois entrar, mas eu vou mostrar lá no FADMIN, onde a gente encontra isso. Então, apesar que está aqui, gente, eu coloquei. Então, eu coloquei a droga, a nota de escopo da droga, a categoria e a ação farmacológica. Tá vendo que tem ação farmacológica aqui? Então, essa ação farmacológica está sendo usada para o tratamento dessa doença. Eu também vou coordenar nesse descritor. Rastreamento do colo de útero no município do sudoeste do Paraná. Foi usado o colo de útero, né? Neoplasias uterinas, mas eu quis chamar a atenção aqui nesse feedback, que a gente tem neoplasias do colo de útero. Por isso, a importância de ver a hierarquia. Então, neoplasias uterinas, eu tenho o mais específico, que é neoplasias do colo de útero. Eu só consigo realmente verificar os descritores mais específicos e corretos quando eu vejo a hierarquia. Até aí, tudo bem, gente? Dá um oi. Alô? Ok. Todo mundo? Então, tá bom. Então, a minha indexação ficou neoplasias do colo uterino diagnóstico, porque está o rastreamento, né? Rastreamento significa diagnóstico, programas de rastreamento, que é um descritor que tem, e atenção primária de saúde. Eu tenho aqui um descritor secundário, que provavelmente estava no material e métodos,
que é o estudo retrospectivo. Então, foi feito um estudo retrospectivo sobre o rastreamento da neoplasia do colo de útero, o diagnóstico, na atenção primária de saúde. Eu, com esses termos, eu consegui descrever tudo o que estava falando no conteúdo desse documento. E a gente tem ainda, não está aqui porque eu cortei a tela, ainda posso colocar um descritor não DEX, que é Paraná, tá? Porque às vezes é importante, alguns pesquisadores querem saber o que está acontecendo nas regiões, né? Então é importante a gente estar sempre colocando aonde que está acontecendo. Para isso a gente tem um campo que é descritor não DEX. Vamos para outro. Protocolos de enfermagem, prevenção e tratamento da úlcera por pressão. O descritor usado foi ferimentos e lesões, né? Porque, na verdade, a úlcera é um ferimento, mas a gente tem o descritor mais específico. Então, nós temos o descritor de lesão por pressão, que é o sinônimo de úlcera por pressão, que é mais específico que ferimentos e lesões. Pode estar até na mesma hierarquia, mas específico. E, realmente, o artigo fala da úlcera de pressão. A revisão, então, ficou avaliação de enfermagem. Por quê? Avaliação de enfermagem é um sinônimo de protocolos de enfermagem, eu tenho aqui no título. E o tratamento é a prevenção de úlcera por pressão. Mais específico que terapia, que é um qualificador, eu tenho enfermagem. Então, a enfermagem é usado toda vez que o tratamento foi realizado pela equipe de enfermagem. Muitas vezes, na verdade, a enfermagem é usada também quando você tem cuidadores, tá? Então, não significa que é uma pessoa formada em enfermagem, mas foi tratado por um pessoal de enfermagem. Tudo bem até aí? Rede de cuidados à pessoa com deficiência, vivências, inovações, educação e saúde na 28ª região. Super bom senso, quer dizer, eu estou vendo aqui, eu tenho pessoa com deficiência, eu tenho educação e saúde, serviços de saúde, então a documentalista encontrou esses 3 descritores e ela colocou. Só que se eu for ver a hierarquia, por isso é importante estar sempre olhando a hierarquia. Se eu ver a hierarquia desse descritor, eu vou descobrir que eu tenho serviços de saúde para pessoas com deficiência. Então, eu troquei esses 3 descritores por serviços de saúde para pessoas com deficiência. Tá? É muito mais específico e é realmente o que está sendo tratado no documento. Boletim epidemiológico do Covid. Bem, o Covid, ele tem uma normativa que já veio para nós, e é exatamente isso que tem que usar, que são esses 3 descritores. Toda vez que estiver falando de Covid, a gente vai usar infecções por coronavírus, pneumonia viral e pandemia. Tá? E se for discutido o beta-coronavírus, que é o vírus causador? Discutido como? A genética do beta-coronavírus e a causa da doença, enfim. Quando realmente o beta-coronavírus estiver sendo discutido. Se não, sempre que se for falar de Covid, a gente vai ter infecções por coronavírus, pneumonia viral e pandemia. E o qualificador que condiz com o que está sendo discutido no documento. No caso aqui, epidemiologia. Aí toda hora eu bato o dedo aqui, tá muito vendo. Então, eu coloquei epidemiologia nos descritores, mas poderia ser terapia. Boletim da terapia do Covid no estado de São Paulo. Então, seria terapia. Mas os 3 descritores estariam ainda. Ou diagnóstico. Como fazer o diagnóstico correto do Covid? Então, seria diagnóstico. Mas os descritores, a gente tem que seguir essa normativa. Eu deixei aqui na apresentação o número da norma técnica, onde está para vocês, o link para vocês encontrarem, e a sessão virtual também, que fala sobre isso que as meninas fizeram, a Nália e a Ana Lúcia. Outro ponto aqui que eu quero destacar é que lembra quando eu falei a respeito de olhar tabelas e gráficos para a gente indexar os pré-codificados corretos? Então, no material e métodos não se falava em idades, mas ele tinha, no meio do artigo, eu tinha um gráfico falando dos casos por faixa etária. Então, eu acrescentei todas as idades que aquele documento estava discutindo. Tudo bem? Seminário estadual, plano estadual de enfrentamento de doenças negligenciadas, tá errado ali, doença de Chagas, geomielite, hanseníase, leishmaniose e tuberculose. Super correto, quer dizer, o documentalista colocou doenças negligenciadas, mas
eu tenho as doenças. Ai, meu Deus, está muito sensível aqui meu computador, gente. Não posso nem tocar aquele... Então, eu tenho a doença de Chagas, eu tenho a mentíase, eu tenho a tuberculose, eu tenho a hanseníase, que é a lepra, eu tenho a leishmaniose. E nenhuma delas está na mesma hierarquia. Quer dizer que eu posso usá-las. Se eu tivesse 3 da mesma hierarquia, ou todas estivessem na mesma hierarquia, eu usaria a hierarquia maior. Mas como são todas hierarquias diferentes, eu posso usar todas as doenças e está falando sobre o enfrentamento, é prevenção nas doenças. E doenças negligenciadas, prevenção também, tá bom? Tipo de publicação é um congresso, porque é um seminário, e humanos. Tudo bem até aí, gente? Dá um oizinho aí, senão eu acho que vocês não estão nem escutando. Tranquilo. Tranquilo? Então tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Daí agora eu tenho políticas de combate ao racismo no SUS. Quando eu falo de bom senso, né, o documentalista super acertou, racismo e sistemas únicos de saúde, mas eu tenho também um descritor que é políticas públicas e não discriminação. Então, eu acrescentei esse descritor e coloquei prevenção, que é o qualificador, no racismo, porque está sendo tratado uma política de combate ao racismo no SUS. Então, aqui cabe colocar prevenção também. Cenário epidemiológico dessa doença no estado do Rio de Janeiro. Então, o cenário epidemiológico, eu coloquei o qualificador epidemiologia, né, que não estava, a notificação de doenças, porque está sendo tratado no documento, e quando a gente usa epidemiologia num descritor que está falando de determinada região, a gente vai sempre usar a local, sempre. Geralmente uso o local, se estiver falando no documento. No caso aqui... Ai, desculpa, gente. No caso aqui, Brasil, tá bom? De novo, no gráfico eu encontrei as idades e acrescentei aqui. A equipe de assistência ao paciente e a satisfação do trabalho de saúde do trabalhador. Nessa indexação, eu não mudei nada, porque exatamente o que o documentalista colocou condiz com o conteúdo do documento. Então, eu tenho a equipe de assistência ao paciente, tá aqui, assistência ao paciente, a satisfação no trabalho, que é a satisfação no emprego, e a saúde do trabalhador. Ela colocou um secundário condições de trabalho, porque estava sendo um pouco discutido, ela conseguiu, com esses 3 descritores, descrever realmente o que estava sendo tratado nesse documento. Dados de doação de transplante em uma determinada data. Tinha transplantes e doações, então aquilo que a gente fala, leia sempre a nota do descritor, para a gente não usar um descritor que muitas vezes parece que é, mas não é. Tipo, como tinha aquele shampoo antigamente, não me lembro. Parece que é, mas não é. Então, a documentalista usou doações, mas se eu for em doações, eu vou ver que é doações financeiras, que não é o caso do documento. No caso aqui, é doações de órgãos, de tecidos. Então, eu tenho o descritor doadores de tecido, como está falando sobre a quantidade, se existe a demanda, eu coloquei provisão e distribuição, porque é um qualificador que a gente usa quando se está tratando sobre a demanda, né? A necessidade, a demanda, a distribuição de drogas, ou nesse caso aqui de tecidos. E o transplante estatístico e dado numérico, que é a quantidade, dados de doação e transplantes. É um relatório e também tinha uma tabelinha com todas as idades, eu acrescentei a idade. Aqui eu coloquei uma notazinha, né? Nota de indexação, porque foi usado transplante, usado para transplante em si. Não confunda com transplante ou procedimento cirúrgico. Então, na verdade, você vê que são descritores super parecidos. Transplantes e transplante, né? O transplante, que é o descritor correto, que condiz com aquilo. O transplante de coração, você tem até os mais específicos. Transplante de coração, transplante de fígado, que é o procedimento cirúrgico, que é o que está sendo discutido aqui no documento. Muito obrigada. Vamos voltar, eu quero voltar um pouquinho e mostrar um pouquinho para vocês a respeito do FADMI. Tá tudo bem por enquanto, gente? Fala um pouquinho aí. Deu para entender? Conseguiram
seguir um pouco esse raciocínio da onde a gente faz as coordenações, qual a importância de olhar sempre a hierarquia, qual a importância de ver a nota de escopo, a nota da indexação, está tudo tranquilo a respeito disso? Tá tudo tranquilo, sim. Ô, Sueli, Ô, Sueli, o quê? Ô, Sueli nem aqui tá, desculpa. Acho que eu tô com saudade de Sueli. Luci, eu Pode fiquei falar. com dúvidas com relação ao beta-coronavírus que você falou. A gente só usa quando ele aparecer no documento, é isso? Na verdade, assim, a gente tem uma nota técnica que usa que ainda não foi revisada. Na nota técnica, diz para usar os 4 descritores, mas se você ler um pouco abaixo da nota, se você continuar a leitura da nota, vai dizer, use o beta-coronavírus quando ele for discutido. Então, os 3 primeiros realmente sempre tem que usar. Infecções por coronavírus, a pneumonia viral, né? E a pandemia. Para a gente descrever, esses 3 significam Covid-19, porque coronavírus por si só é o vírus, que nem é o vírus causador, porque o vírus causador é o beta-coronavírus. Infecções por coronavírus também está na hierarquia maior. O descritor Covid vai ser, nós estamos em setembro, outubro, né? Provavelmente no começo do ano que vem já vai estar no DEX, daí já não vai ter esse problema mais. Nós vamos ter o descritor Covid-19, que não é um sinônimo, né? Vai ser o descritor mesmo. Mas, por enquanto, toda vez que a gente escolher Covid-19, que remete a infecções por coronavírus, né? Se vocês forem ver lá no FAdmin, depois a gente abre lá para tirar essa dúvida, eu vou coordenar com pneumonia viral e pandemia, tá? Mas alguns documentos falam muito do beta-coronavírus, né? Então, fala assim, a genética, a mutação do beta-coronavírus está causando uma severidade maior em algumas pessoas, o vírus é mais grave, o vírus tem a patogenicidade maior, então eu posso colocar beta-coronavírus também, tá bom? A maioria dos documentos são esses 3, tá? Infecções por coronavírus, pneumonia viral e a pandemia. E o qualificador correto que está sendo do conteúdo do documento, se é terapia, se é diágnose, se é epidemiologia, enfim, o que está sendo tratado. Se é a prevenção, tem muito documento sobre prevenção, né, do coronavírus, daí a gente só coloca os qualificadores nesses 2 e está tudo correto, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente estava falando do DEX e do... Então, vou pegar aqui qualquer um... Ah, peraí, desculpa, gente, que eu não fiz o share. Tá vendo? Vocês estão vendo essa tela, gente? A tela do FAdmin? Sim, alô? Sim, está aparecendo. Então, tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a indexação aqui, né? Porque, na verdade, a maioria de vocês, 90% já estão indexando, já conhecem o programa, já estão vendo tudo, mas tem algumas pessoas que entraram depois e ainda não estão familiarizadas com o programa. Então, eu tenho aqui um registro biográfico que foi entrado, né, que foi descrito aqui no documento. Eu vou entrar nele só para mostrar a telinha, para vocês, a telinha da indexação. Tomara que não esteja lento, né? Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Eu vou na indexação, né? Eu já descrevi o documento e vou indexar, tá? Eu peguei bem um que já está todo indexado. Vou pegar aqui, não esteja, gente, porque daqui a pouco eu mexo em alguma coisa aqui, eu não quero mexer nos dados de ninguém. Vamos pegar esse que é Lila que se expressa. Aqui, tá? Então, quando a gente fala em decidir quais são os termos que eu vou usar, eu estou com o documento em mãos, eu vi já o título, eu analisei o título, e naquele documento
eu vi que, né, enfim, que está sendo tratado de um determinado assunto. Então, vamos lá para o coronavírus, né? Vamos. Que aqui no manual ainda a gente não tem, porque não foi atualizado ainda o descritor, né? Antes, a gente só tinha coronavírus aqui. Desculpa, gente. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo? O documento geralmente fala coronavírus no Brasil, coronavírus aqui. As pessoas estavam selecionando coronavírus e colocando só coronavírus. Na verdade, o coronavírus é um vírus que já existe há muito tempo, que causa diversas doenças e que nem é, na verdade, o vírus causador do Covid-19, porque o do Covid-19 é um que está ainda, que é o beta-coronavírus, que está abaixo até do beta-coronavírus e ainda não foi colocado ainda no vocabulário controlado. Então, como ele está na hierarquia do beta-coronavírus, a gente usa o beta-coronavírus, tá? Daí aqui diz um pouquinho, né? A nota de indexação já está falando. Você quer usar, se você tem um documento sobre o beta-coronavírus, então coordene com infecções por coronavírus, tá? Então, isso eu já tenho no manual. Fora isso, a gente usa a nota técnica, que é infecções por coronavírus, pneumonia viral e a pandemia, tá bom? Vamos falar, então, por isso que a gente está sempre vendo a hierarquia. Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia e sobre as notas e descritores. Então, por exemplo, eu tenho um artigo, um documento que fala sobre, sei lá, alguma doença, osteoartrite na mandíbula. Eu vou ver se eu tenho osteoartrite, eu tenho, tá aqui. Eu vou ler a nota de indexação para ver se fala para coordenar com alguma coisa. Não está falando para coordenar com nada. Eu tenho os descritores mais específicos. Por exemplo, se a minha osteoartrite fosse no quadril, pronto, eu já tenho um descritor pré-coordenado. Já tenho osteoartrite do quadril. Mas no caso, minha osteoartrite é na mandíbula. Eu não tenho. Então, eu vou selecionar osteoartrite e o qualificador que mais condiz com o meu documento, que pode ser o tratamento, o diagnóstico, enfim, todos esses qualificadores, né? Qualquer um deles que tiver documento, mas eu também tenho que coordenar, fazer uma indexação pós-coordenada com a mandíbula, porque a osteoartrite, no caso aqui, não me diz nada. Quer dizer, só diz que o cara tem osteoartrite, mas não diz aonde. E como eu não é uma osteoartrite específica que já existem, eu vou usar osteoartrite, escolhi um qualificador que é a diagnóstico da osteoartrite, vou usar o diagnóstico, e vou também procurar o que eu tenho de mandíbula. Então, eu tenho doenças mandibulares. Que bom. Então, eu vou coordenar doenças mandibulares com a osteoartrite. Lógico que os dois qualificadores vão ficar iguais, né? Você está falando da diagnóstico da osteoartrite na mandíbula, os dois vão ter com diagnóstico. E pronto, eu fiz uma indexação, aqui, na verdade, pós-coordenada, porque eu não tinha o descritor pronto para aquela doença toda, osteoartrite na mandíbula. Se eu tivesse osteoartrite no quadril, já estava resolvido, já escolhia um só e pronto. Tá? Mesmo eu não tendo aquela notinha de indexação para mandando coordenar, mas eu tenho um título, um trabalho que me diz que a osteoartrite é na mandíbula, então eu tenho que usar as duas para fazer coordenação. Por exemplo, eu tenho um artigo sobre a necrose, deixa eu ver, necrose na perna. Então eu vou procurar necrose. Tenho aqui, graças a Deus. É tão bom quando a gente acha os descritores, né, gente? Fico toda feliz. Lucy, o pop-up do FIADMIN, do Dex, não aparece pra gente. Não acredito. Então, vocês não conseguem acompanhar? Não, a gente está na tela de indexação do FIADMIN, mas quando você abre o Dex, não aparece. Ai, que dó. Então, vou abrir pelo Dex, então, né? Você acha melhor? Melhor, né? Pode ser, numa nova guia, né? Melhor, mas aqui, até aqui localizado descritores, vocês veem. Sim, a página do FIADMIN, sim.
Sim. Ai, que pena, né? Porque nessa hora que a gente mostra todas essas notas de escopo e tudo mais, mas para as pessoas que estão entrando agora e não estão familiarizadas com o programa, né? Porque quem já está, gente, é só isso mesmo. É tentar achar o descritor, ver se esse descritor precisa de uma coordenação. Muitas vezes vai estar escrito na nota de escopo ou não, coordenar e escolher o qualificador que mais condiz. Eu dei o exemplo agora da necrose que vocês não estão vendo, e eu vou ler um pouquinho, vou ler aqui o que eu tenho a nota de escopo e a nota de indexação. Depois a gente parte lá para o DEX. Necrose, condição fisiológica anormal, né? Anormal, e a nota de indexação, usado. Ai, desculpa, gente, peguei bem uma que não é. Deixa eu voltar aqui. É necrose. É a morte da célula do tecido e aqui a nota de indexação. Primário só geral. Então, eu só vou usar a necrose mesmo, primário, quando o artigo for assim, super geral. O problema da falta de tratamento da necrose no Brasil, sei lá, uma coisa assim. Agora, quando eu tenho a necrose da perna, por exemplo, aqui diz, olha, necrose, coordene com o órgão ou tecido e nesse órgão ou tecido o qualificador patol. Então, ele já me falou o que tem que fazer. Então, vou usar perna patologia e necrose como secundário, como está mandando a nota da indexação. Eu vou lá para o DEX, gente, porque no DEX também eu consigo mostrar um pouquinho essas notas e a hierarquia, a importância da gente ter a hierarquia também. Vamos para lá, então. Voltei aqui para a gente voltar lá. Só um minutinho aqui que está pensando. Não sei se é a minha internet, se é o programa. Está cansado já. Falei demais. Apesar de que não está aparecendo. Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui. Que estranho, não está aparecendo o meu DEX aqui, gente. Só um minutinho. O que eu estou fazendo de errado? Espera aí. Só um minuto, tá? Nossa, que teimosia, não quer me mostrar. Não estou conseguindo abrir o DEX aqui. Última tentativa. Que coisa. Deixa eu ver.
Gente, não estou conseguindo abrir. Tinha aparecido, Luci. Apareceu? Deixa Aham. eu ver. Porque... Não, acho que o que apareceu foi o F-admin mesmo. Apareceu um pouquinho do Dex, sim. Apareceu? A página do Dex. Deixa eu ver a tela inteira. Olha para mim, vamos ver se vai. Tá conectando, só um minutinho. E ainda ficou meio lento. Vocês não estão vendo a tela? Tá vendo a tela do Dex? Não. Não está aparecendo, não. Agora não. É que tá pensando também aqui para conectar, gente. Agora ficou tão lento que eu não sei se é o programa, o que que é. Tá pensando aqui conectando. Vou esperar mais um minutinho, senão a gente conversa um pouquinho só. Dando voltinha aqui, não vai. Vocês estão vendo o Dex? Não. Alô? Não. Não, né? Então vamos conversar um pouquinho, gente, porque se eu não consigo mostrar lá o F-admin, e aqui tá pensando também, não tá querendo entrar, não sei por quê. Então a gente conversa um pouquinho sobre isso, sobre essas hierarquias. Deixa eu cancelar aqui. Tudo bem? Então, gente, estão me vendo, estão me escutando direitinho? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte da hierarquia, dos descritores, e depois vocês dão uma olhadinha lá no programa para vocês verem direitinho isso. É uma pena a gente não poder mostrar, não sabia que a gente não conseguia mostrar essa parte aí, ainda bem que a Angélica falou, senão eu ia ficar aqui no vácuo mostrando o que eu não estava mostrando. Estão me vendo aí? Tá tudo bem? Então, tá bom. Então, é isso que eu estava falando para vocês. O que a gente precisa realmente é conhecer o vocabulário controlado. A partir do momento que vocês conhecem, fica muito mais fácil fazer a indexação dos documentos. É meio, na verdade, assim, na hora que você começa a entender essa filosofia da indexação Lilacs e conhece o vocabulário, é a mesma coisa quando a gente aprende uma língua nova. Parece que a gente era surdo e, de repente, conseguiu escutar e entender o que estava falando. Mas é bem por isso. Então, eu tenho um artigo de periódico, o artigo de periódico tem todas aquelas seções que é o título, materiais e métodos, objetivos. Eu vou partindo por cada uma dessas seções para tirar os meus descritores, e na procura do Dex mesmo ali que está dentro do F-admin. Então, escrevendo uma chavezinha menorzinha, escrevi no plural e não é no plural, é no singular, escrevi no masculino e é no feminino. Então, tente achar o descritor, porque o Dex é um vocabulário imenso, né? A gente praticamente tem ali tudo, então dificilmente não tem o descritor que você está procurando. E se não tiver, a gente tenta fazer umas outras coordenações. Achar o descritor. Achei o descritor, sempre olha a hierarquia, porque às vezes a gente acha que estou usando o descritor correto e eu tenho um descritor mais específico que aquele. Pronto, já selecionei meu descritor, é o que condiz, é o que está no título do documento, eu vou partir para os qualificadores. Qual é o aspecto que está sendo tratado? É a terapia? É a epidemiologia? É o diagnóstico? A cirurgia? Sempre tem um aspecto tratado em um determinado tema.
ou numa doença, ou algum tema, algum outro tema que está sendo tratado naquele documento. Escolhi meu qualificador, li a nota de escopo do descritor e a nota de indexação, porque é ali que vai me mostrar as coordenações, pronto. Não tem como errar, usei o descritor correto, tá bom? Então, parte sempre disso, tá sempre lendo. Fiquei em dúvida e eu olhei o qualificador, a nota de indexação, a notinha de significado do qualificador e não entendi direito. Abro o manual, procuro ali na caixinha para achar, achei, ali vai ter até exemplos de quando usar aquele qualificador, aquele descritor e tudo mais, tá bom? E isso, alguém tem mais alguma dúvida a respeito dos feedbacks, a respeito da indexação? Nada? Tudo bem, Cleusa? Jefferson? Tá tudo bem. Na realidade, a gente vai se aproximando mais à proporção que a gente vai fazendo, né? E assim, Sim. sempre achei a indexação é uma parte difícil, né? Tem documentos que são ótimos. Você chega ali, você já dá de cara com aquele descritor, é muito bacana. Mas quando a gente não encontra esses descritores, aí é mais difícil, né? Apesar da gente fazer uma análise detalhada daquele documento, mas mesmo assim, às vezes ainda gera dúvidas. E às vezes também a própria nota de indexação deixa algumas dúvidas, né? Deixa Assim, algumas dúvidas, é verdade. Mas você sabe o que eu faço, Cleusa? Porque o que acontece? O que sempre falo na BVS, na Bireme, sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa que você acha que não está correta, mandar um e-mail. Porque às vezes pode ser mesmo, numa tradução ou numa coisa, tem alguma coisinha que não ficou clara, não está clara, a gente pode estar arrumando naquela nota. Eu estou sempre assim, sempre anotando alguma coisa que eu não entendi direito e mando para ver se a gente pode arrumar. Muitas vezes não, mas às vezes eles conseguem fazer com que melhore aquela nota do descritor, ou a nota da indexação, a coordenação e tudo mais. Porque realmente, às vezes, a gente fica em dúvida mesmo com algumas coisas, né? No mais, é isso. Verificar sempre a hierarquia para usar sempre o mais específico. Prestar muita atenção no título para tirar realmente a maioria dos descritores dali. Usar o qualificador correto e os pré-codificados. Pronto. Já está uma indexação perfeita. Os próximos feedbacks, como eu falei para vocês, como eu já dei todas essas dicas, né? Eu dei esse descritor porque é mais específico, ou porque existe, ou porque não sei o quê, eu vou diminuir um pouquinho os comentários, mas vocês vendo que eu usei um descritor e ficar em dúvida, é só procurar na nota dele para ver o porquê foi usado, tá bom? O que eu acho, assim, que a maioria de vocês, praticamente todos vocês, entenderam a filosofia da indexação. Isso é muito importante, né? O que a gente precisa agora é conhecer o vocabulário. E isso é normal, né? Porque se eu for trabalhar em uma outra área que tem um vocabulário diferente, também eu tenho que conhecer, né? Não tem como a gente saber. E a gente só conhece mesmo olhando a hierarquia e vendo as notas da indexação. Nota do descritor. Tudo bem, gente? Mais alguém? Essa apresentação vai ficar aí para vocês depois analisarem. A Sueli vai mandar para vocês, né? Para vocês analisarem aqueles feedbacks, porque cada um tem. Eu escolhi alguns feedbacks que eram mais assim de falar de hierarquia, de falta de precodificado, de descritor mais específico, para vocês terem uma noção. Mas é bom estar vendo mais alguns além do que vocês receberam, né? Porque sempre engrandece um pouquinho mais do conhecimento que vocês têm a respeito do vocabulário, tá bom? Laís, mais alguma coisa? Oi, pessoal, ninguém tem dúvida, vai ficar tudo gravado, a Lucinha já falou, e se vocês tiverem dúvida também sobre tipo de documento, algumas pessoas ainda têm dúvida sobre o que incluir na base de dados, sobre tipo de documento, podem me perguntar, se quiser chamar no WhatsApp, no particular, pode chamar, se tiverem vergonha de perguntar, manda e-mail, né? Mas o importante é que vocês não fiquem com dúvidas. Para ter o retrabalho, de incluir registro, depois ter que apagar, refazer. Eu vi que tem documentos que não tem a fonte
né? De onde tirou esse documento, se é um artigo de revista, se é um capítulo de livro, de onde é. Parece mais um documento em Word. Então, assim, tenham cuidado com o que vocês vão incluir na base de dados de vocês, né? Que tipo de informação vocês estão incluindo aí? E qualquer dúvida pode escrever. Agora, liguem suas câmeras também para a gente tirar aquela fotinha. E deixa eu Pode reforçar falar, isso também, sim. viu, Laís? Reforçar isso também. Às vezes Tá vocês sem estão... voz ou é o meu? Tá escutando? Tá dando certo? Alô? Foi o meu. Às vezes vocês estão em dúvida, estão com o documento na mão e estão em dúvida. Rapidinho, me escreve, manda o título para mim, eu já dou umas dicas, olha, é isso, do que ficar quebrando a cabeça também, porque é uma questão mesmo de conhecer o vocabulário. E a gente só conhece o vocabulário assim, indexando e tirando as dúvidas, gente. Então, às vezes, em vez de demorar meia hora, 40 minutos com o documento em mão, manda para mim a dúvida e eu já respondo na hora também, tá bom? No chat mesmo individual. Tudo bem? Alguém mais vai ligar a câmera para a gente tirar a foto? Acho que não. Ok, já tirei a foto. Até a semana que vem. E qualquer dúvida podem escrever, tá bom? Tchau. Bom Bom final de final de semana para semana, todos. gente. Tchau. Semana que vem. Bom final de semana.